Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. A nossa lição está em Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Esse primeiro mês do calendário religioso judaico é chamado, na Bíblia, às vezes pelo mês de Abib, pelo nome de Abib, e outras vezes pelo nome de Nissan. É o primeiro mês, corresponderia ao nosso janeiro, mas no nosso calendário representa o mês de março-abril. Uma parte de março, uma parte de abril. Nós não temos todos os elementos para determinar se realmente essa primeira Páscoa corresponde exatamente ao nosso calendário atual. O certo é que chegou o momento em que Deus declara que esse mês, aquele mês que eles estavam, seria o primeiro dos meses do seu calendário. Até porque, até então, eles estavam utilizando o calendário egípcio, onde eles viviam, no Egito. Agora, eles teriam o seu próprio calendário. Deus prossegue dizendo: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, ou seja, aos 10 de Abib ou aos 10 de Nissan, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue, poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, a não ser assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e a sua fressura, ou seja, a sua gordura. Veja, portanto, que Deus dá as instruções detalhadas de como deveria ser celebrado este evento, esta festividade, a Páscoa.
A Páscoa, ela acontece no 14º dia do primeiro mês, do mês de Nisan ou do mês de Abib. Corresponde, às vezes cai no mês de março e às vezes cai no mês de abril no nosso calendário. Nada dele, do cordeiro, deixareis até a manhã seguinte, mas o que dele ficar até o dia seguinte, até amanhã, queimareis no fogo. Veja, portanto, que a ordem era se jantar. O jantar da Páscoa aconteceria no dia 14 do mês de Abib, juntamente com pães sem fermento e ervas amargas. Deus ainda dá as instruções detalhadamente a eles, dizendo: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés. Ou seja, eles deveriam estar arrumados, como se fosse para saírem apressadamente, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. Ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos ou julgamentos. Eu sou o Senhor. Veja então Deus anunciando a última praga, a praga definitiva, a morte de todos os primogênitos. Os egípcios já tinham visto o poder de Deus se manifestar em 9 pragas que alcançaram todo o país. Agora, em uma só noite, Deus mataria todos os primogênitos na terra do Egito. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Aí que vem o nome Páscoa. A palavra Páscoa quer dizer passar por cima, ou seja, a destruição vem, passa por cima de nós sem nos atingir. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. A importância da Páscoa é tão grande que Deus determina da seguinte maneira: este dia vos será por memória ou memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. Os israelitas devem celebrar a Páscoa. 7 dias comereis pães ázimos, ou seja, pães asmos, pães sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, ou seja, não deveria haver nenhum tipo de fermento nas casas dos israelitas. O fermento aqui representava o pecado, porque qualquer que comer pão levedado ou pão fermentado desde o primeiro até o 7º dia, no caso daquela festividade, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, ou seja, todo o povo deveria deixar suas atividades e se reunir no local de adoração para celebrar a Páscoa. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, ou seja, o único tipo de alimento permitido, o único tipo de trabalho permitido era aquele para providenciar o alimento. Isso somente aprontareis para vós. Aqui Deus dá o detalhamento de como deveria ser celebrada a Páscoa, que não era apenas um dia, mas era uma semana inteira. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, ou pães asmos, ou pães sem fermento, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pela que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro dia, aos 14 dias do mês, à tarde, ou seja, à tarde, quando já despontava o pôr do sol, quando terminava um dia e começava outro no calendário judaico, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Do dia 14 ao dia 21 do primeiro mês, o mês de Nisan ou mês de Abib, os israelitas celebravam a Páscoa. Por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Ou seja, as pessoas que estão no meio de vocês que não são israelitas, elas também não poderão comer alimentos fermentados. Nenhuma coisa levedada comereis. Então veja que não era apenas o pão que era proibido, o pão com fermento. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos, ou pães asmos, ou pães sem fermento. Ou seja, durante a festa da Páscoa, não deveria haver nenhum alimento fermentado no meio do povo de Israel. Em seguida, nós lemos Moisés passando as instruções ao povo. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo, uma planta,
molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras, ou seja, naquilo que nós chamaríamos de enquadramento da porta, nos beirais das portas, daquele sangue que estiver na bacia, que era o sangue do cordeiro. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Ou seja, era um toque de recolher. A Páscoa trazia um toque de recolher. Todos deveriam ficar em suas casas, pois à noite Deus, na forma do seu anjo, passaria por toda a terra do Egito. Então eles deveriam ficar em casa durante aquela noite, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando enxergar o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto, esta liturgia, esta celebração. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Porque as novas gerações iriam perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Matando o animal e passando sangue na porta. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo, ao ouvir aquilo, se inclinou e adorou, porque eles entenderam que finalmente tinha chegado a hora de 400 anos de escravidão terem terminado. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito. Vejam que à meia-noite a praga que Deus tinha ordenado atingiu a toda a terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Todas as famílias ficaram enlutadas, todas as famílias, até mesmo os animais, ficaram de luto, ficaram ganindo, ficaram tristes pela perda dos seus filhos, dos seus primogênitos. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse-lhes: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor, como tendes dito. Disse ainda Faraó: levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, ide, abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Então veja que os próprios egípcios, eles insistiam, eles apressavam para que os israelitas fossem logo embora, porque eles tinham medo de que todos fossem mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, que fermentasse, as suas amassadeiras, atadas em suas roupas sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata, de ouro e roupas. E o Senhor deu graça aos olhos dos egípcios e estes lhes davam o que pediam. E despojaram aos egípcios, ou seja, eles tiraram todos os bens materiais dos egípcios. E isso era mais do que justo, pelos séculos de escravidão que eles tinham vivido ali. Assim partiram os filhos de Israel, de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos, ou seja, as crianças, e sem contar também as mulheres. Então veja aqui que nós temos uma multidão que poderia chegar facilmente a 1 milhão de pessoas. Subiu também com eles muita mistura de gente. O que era isso? No Egito, nós falamos de egípcios, mas havia outras etnias morando ali também. Alguns como escravos, outros como livres. O certo é que eles viram a oportunidade de começar uma nova vida. Então muitas outras pessoas que não eram egípcias, eram outros tipos de estrangeiros, foram também junto com o povo de Israel. Além disso, foram ovelhas, bois e uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos ázimos, bolos sem fermento, da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado. Porquanto foram lançados do Egito, não se puderam deter nem prepararam comida. Ou seja, foi tão rápido que eles não tiveram tempo de se preparar para a viagem, preparar com alimentos. Então, os alimentos que eles prepararam, naquela época, o pão era o alimento quase que universal, principalmente dos escravos. Então, eles levaram pães sem fermento, pães que não tinha dado tempo de fermentar a massa.
O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho do estrangeiro comerá dela, ou seja, nenhum estrangeiro, somente o israelita poderia participar da Páscoa. Mas havia exceções. O servo comprado por dinheiro, ou seja, o escravo, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. A circuncisão era a cerimônia que marcava o início, a entrada da pessoa na lei judaica. Então, a partir daí, ela poderia também participar da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela, da Páscoa. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Veja que todos esses detalhes do cordeiro, do animal que era morto, eles apontavam para quem? Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado, porque o Cordeiro não poderia ter seus ossos quebrados. Disse ainda Deus: toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo o homem, e então celebrará também como natural da terra. Mas nenhum incircunciso, ninguém que não tenha se circuncidado poderia comer da Páscoa. Uma mesma lei haja para o natural, para o nativo, para o israelita da gema, como diríamos, e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram, assim o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos, ou seja, segundo as suas multidões, suas tribos. Portanto, este capítulo ele vem narrando como aconteceu a última praga e como foi a saída dos israelitas do Egito. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa quinta lição do terceiro trimestre de 2022. Êxodo capítulo 12, a Páscoa. Texto áureo está em Êxodo 12, versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Leitura bíblica está no capítulo 12 do livro de Êxodo, versículos 1 a 17. A verdade prática nos fala que a Páscoa é a cerimônia que melhor prefigura a pessoa e a obra de Cristo. A introdução nos fala que o capítulo 12 de Êxodo é o mais longo em versículos e também o mais importante de todo o livro e talvez de todo o Antigo Testamento. O primeiro tópico nos vem falando sobre a instituição da Páscoa. Ela é chamada na Bíblia de Páscoa do Senhor, ou seja, foi Deus quem deu a Páscoa para os israelitas celebrarem. O enfoque todo é em Deus, é no Senhor, mencionado 19 vezes nesse capítulo. Aquela Páscoa marcava um novo começo. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Era o início de um novo calendário para o povo de Israel. Desde então, eles convivem com dois calendários, um civil e outro religioso. Aqui nós temos um esquema desses dois calendários. Nós temos o calendário religioso e o calendário civil. O calendário religioso começa no mês de Abib, ou também chamado mês de Nisan. Ele tem esses dois nomes diferentes. Corresponde ao nosso março-abril. Depois vem o mês de Zif, ou mês de Iar, que corresponde ao nosso abril-maio. Mês de Sivan, corresponde ao nosso maio-junho. Mês de Tamuz, junho ou julho, ou seja, pega uma parte de cada mês, como se fosse 15 dias de um mês, 15 dias de outro. O mês de Av, ou Ab, corresponde ao nosso julho e agosto. Mês de Elu corresponde a agosto, setembro. E depois vem o mês de Etanim, ou também chamado de Tishri. Esse mês, ele marca o primeiro mês do calendário civil judaico. Então, por isso que a nossa lição fala que os israelitas eles têm dois calendários. Eles têm o calendário religioso, que começa em Nissan e termina em Adar, e tem o calendário civil, que começa no mês de Tishri, ou Etanim, e termina no mês de Elu. Aqui está a correspondência com aquilo que seriam os nossos meses. Quando mostra março/abril, abril/maio, é como se cada mês israelita pegasse 15 dias de um dos nossos meses e 15 dias de outro mês. Por que não é exato? Porque o calendário judaico ele se baseia nas fases da lua.
e o nosso ele não utiliza esse critério exatamente, por isso essa diferença. O certo é que a Páscoa marcou o início do sistema religioso do calendário que até hoje é utilizado pelos israelitas. Claro que é um calendário bem diferente do nosso, afinal de contas, os nossos anos eles têm meses de 365, 366 dias, enquanto que os meses judaicos, os anos judaicos, eles podem ter 6 durações diferentes. Alguns anos judaicos têm 12 meses, outros têm 13 meses, é bastante complicado. Não é tão simples assim corresponder ao nosso. Mas tudo isso começou com a Páscoa. A Páscoa significava o começo da nação, nos mostra um novo início, um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada e um novo destino. Isso ilustra a vida do cristão, afinal ser cristão é deixar o Egito, é começar a caminhar como um ser livre rumo a Canaã celestial. A partir daquele momento a história de Israel seria outra. A Páscoa foi um divisor de águas, assim como na vida do verdadeiro cristão, é um divisor de águas a conversão dele a Cristo, o momento que ele deixa a velha vida de pecado e de miséria e agora ele passa a viver para Deus. O segundo item nos fala sobre o tempo e o modo de Deus. A Páscoa representa a saída de Israel do Egito e a sua adoção como nação de Jeová, ou de Yahvé. A aliança entre Deus e Abraão alcança toda a nação de Israel, passa a ser o eixo ao redor do qual todo o Antigo Testamento gira. Afinal, todo o Antigo Testamento ele gira em torno de quê? Da história do povo hebreu, do povo israelita. E por que Deus escolheu Israel e os tirou do Egito? A melhor resposta é porque ele quis. Deus intencional e soberanamente decidiu escolher Israel para ser o seu povo e, através desse povo, trazer o Messias. Então, Deus tira Israel do Egito também para cumprir as promessas que ele tinha feito aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Deus tinha que cumprir aquelas promessas. Deus não faz essa benesse toda para os israelitas porque eles fossem um povo mais especial do que os outros, mais atrativo do que os outros. Nada disso, de forma nenhuma. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, quando eles já tinham atravessado o deserto e 40 anos depois estavam prestes a entrar na terra de Canaã, Deus como que joga isso na cara deles. Eu não tirei vocês do Egito e os trouxe até aqui porque vocês fossem melhores, especiais, mais obedientes. Não, nada disso. Eu tirei isso, eu fiz tudo isso na vida de vocês para cumprir as promessas que eu tinha feito. Logo após sair do Egito, Israel prova ser um povo complicado e desobediente. Então, às vezes a gente observa certas pessoas que são ingratas conosco, mesmo a gente tendo feito tanto bem para elas, não nos surpreendamos. Se com o próprio Deus foi assim, depois de Deus ter feito tanta coisa por aquele povo, mas ainda assim eles eram um povo complicado e desobediente. Em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 7, Deus, através de Moisés, fala o seguinte para os israelitas: Desde o dia que saístes do Egito até o dia que chegastes a este lugar, 40 anos, fostes rebeldes contra o Senhor. Em outro momento, Moisés diz na lata, na cara do povo de Israel: rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia que vos conheci. Então vemos que Deus voluntariamente, graciosamente amou o povo de Israel, apesar dos seus deméritos. Amar quem é perfeito, entre aspas, é fácil. Mas amar quem é imperfeito, quem é ingrato, quem é rebelde, quem é desobediente, não é fácil. E Deus fez isso com o povo de Israel. E conosco também acontece a mesma coisa. Apesar de todos os nossos defeitos, Deus nos ama e nos abençoa. A história do Êxodo é a história de todos nós. Vamos falar sobre os elementos da Páscoa. O primeiro deles, a carne assada no fogo, a carne do cordeiro. O próprio Deus estabeleceu como a Páscoa deveria ser celebrada. Os 3 elementos principais são o cordeiro assado, os pães ázimos ou pães asmos e as ervas amargas. Em Êxodo 12, a expressão comer aparece 18 vezes. É muito comum nas escrituras essa relação entre adoração e alimentação. As duas coisas são muito associadas, especialmente no Antigo Testamento. Vamos aqui falar do cordeiro. Ele tinha que ser separado 4 dias antes, no mês 10 do mês de Nissan ou de Abib.
possivelmente para que fosse melhor observado, evitando sacrificar um animal doente, um animal que tivesse algum problema fisiológico. Qualquer sobra do cordeiro deveria ser queimada. Era um alimento tão especial que jamais poderia ser tratado ou confundido com uma comida comum. É por isso que em algumas igrejas, o que sobra da Santa Ceia, ela é submetida a esse ritual aqui, de queima. Ou seja, aquele pão e aquele vinho que são separados para participar da ceia, eles não podem mais ser utilizados a partir dali como um alimento comum. Então, muitas igrejas, elas queimam o pão e derramam o vinho na terra. Os pães ázimos, ou asmos, eram pães não fermentados, relembrando aquela noite em que Israel saiu com tanta pressa que a massa do pão não teve tempo de fermentar, de crescer. Geralmente a massa do pão, nós sabemos, ela é polvilhada com fermento e deixada por várias horas, muitas vezes de um dia para o outro, para dar tempo dela crescer, ou seja, dela fermentar. O fermento geralmente é símbolo de impureza, de pecado oculto, de um falso ensino, de uma vida pecaminosa. O pecado ele fica escondido, trabalhando silenciosamente, secretamente. Começa pequeno, mas se espalha e cresce. Então tomemos cuidado para que na nossa vida não haja fermento, não haja pecado. Vamos ao outro símbolo da Páscoa, as ervas amargas. Era um símbolo da escravidão amarga no Egito. Afinal, 400 anos de escravidão é muita amargura, é muito sofrimento. Mesmo assim, por incrível que pareça, posteriormente o povo israelita esqueceu da amargura da escravidão. Eles quiseram voltar ao Egito, vejam só. Quando nós lemos no livro de Êxodo, ou Números, nós observamos que várias vezes o povo se rebelou e queria voltar ao Egito. Absurdo! Eles mal tinham saído de lá, não havia tanto tempo assim, e agora queriam voltar. Absurdo isso. Mas assim acontece com muitos que são resgatados por Deus, são salvos, são libertos e depois apostatam da fé, voltam à velha vida de antes, voltam à vida de pecado, renegam a fé, despregam tudo que pregaram, se tornam ateus, apóstatas, desigrejados, desviados. Então, esse tipo de gente está igual o povo de Israel após sair do Egito. A Páscoa foi uma refeição feita às pressas, pois eles deveriam estar prontos para sair do Egito. Convém lembrar que somente o povo de Israel, ou gentios, pessoas de outras nações, que tivessem se convertido ao judaísmo, ao Deus verdadeiro, e circuncidados, somente assim poderiam participar da cerimônia solene. Ou seja, uma pessoa que não fosse judeu e não fosse convertida ao Deus verdadeiro, não tivesse sido circuncidada, essa pessoa não poderia participar da cerimônia da Páscoa. Ao longo dos séculos, a composição do jantar da Páscoa israelita, judaica, ela sofreu algumas alterações. Atualmente, em vários países, além do cordeiro, ou seja, da carne, aqui vemos o osso representando o cordeiro. Além disso, nós temos também as ervas amargas, representando a amargura vivida pelo povo judeu, aqui. Temos também um doce, chamado, vou arriscar aqui o hebraico, tá? Charosset, que lembra a cor dos tijolos produzidos ali no Egito. Temos também o salsão ou salsa, essas talas, que representam o hisopo utilizado para passar o sangue do cordeiro nas portas. Também nós temos um ovo, o ovo cozido, que representa duas coisas. O ovo, universalmente, ele é o símbolo da vida. Em algumas tradições, o ovo representa a opressão vivida pelos judeus e como isso os fortaleceu. Então veja que tradicionalmente, atualmente, o jantar da Páscoa judaica ele tem estes 6 elementos aqui, sendo que nós temos 3 originais, o osso do cordeiro, as ervas amargas e o pão sem fermento, obviamente, que não aparece aqui nessa imagem, mas que representa também o pão asmo, os pães ázimos que são mencionados no texto de Êxodo capítulo 12. Estes outros elementos eles foram acrescentados ao longo dos séculos como uma forma também de expressar outros significados relacionados à vida e à Páscoa do povo judeu. Vamos ao segundo tópico da nossa lição, o Cordeiro Pascal.
A diferença entre a morte e a vida foi o sangue do cordeiro. O primeiro tópico nos lembra que ele era sem defeito. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O animal, portanto, tinha que ser sem falhas. Isso era uma referência direta a Cristo. A palavra hebraica, traduzida por perfeito, significa inteiro, sem deficiência, sem mancha. Os demais sacrifícios que eram oferecidos pelos israelitas dali por diante tinham que ser nesse padrão. Tinha que ser um animal perfeito. Agora imagine, para você ter um animal dessa maneira, não era barato. Desde que ele era nascido, criado, alimentado, cuidado, tudo isso representava um custo. E esse custo acabava onde? Em cima do altar de sacrifícios. Portanto, não era uma tarefa assim tão simples oferecer sacrifícios naquela época. E quando a pessoa não tinha condições, geralmente ela comprava um animal para sacrificar. É por isso que lá no Novo Testamento nós vemos aquelas pessoas vendendo animais no pátio do templo. Era justamente para os peregrinos que vinham até ali adorar a Deus, não podiam fazer isso sem um sacrifício. E muitos não tinham condições de ter esses animais, de criar esses animais. Então eles compravam animais para oferecerem sacrifício. Todo esse trabalho era para satisfazer a exigência de perfeição. O animal tinha que ser perfeito, porque no futuro o Cordeiro de Deus, que viria para tirar os pecados do mundo, também deveria ser perfeito. Deus ensinou o povo a separar os melhores animais para os sacrifícios. Afinal, eles seriam rejeitados por Deus se oferecessem um animal doente, machucado, defeituoso. Tudo isso inclui oferecer a Deus o seu melhor, mas, dali por diante, implica dizer que o único sacrifício que pode pagar o pecado é de alguém perfeito, de alguém puro. Deus não aceita menos que isso. Somente o perfeito pode remir o imperfeito. Apenas alguém perfeito e santo poderia substituir o pecador. E isso nos coloca num impasse. Esse impasse ele foi muito bem tratado pelo escritor cristão C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples, o capítulo O Penitente Perfeito. Qual é esse paradoxo, esse impasse? Apenas o pecador precisa se arrepender. Todo pecador tem que se arrepender. Mas como ele é um pecador imperfeito, duro de coração, ele não consegue querer se arrepender. Então, uma pessoa que fosse boa, perfeita, ela consegue se arrepender, porque ela é boa, porque ela é perfeita. Só que como ela é perfeita, ela não precisa se arrepender. Então veja só, nós temos o pecador que precisa se arrepender, mas não consegue, e nós temos a pessoa perfeita que pode se arrepender, mas não precisa. Vejam só que impasse. Onde estaria essa pessoa? Nenhum de nós serviria, afinal, todos nós somos imperfeitos, não temos essa qualificação. Mas um dia Deus mandou uma pessoa. Essa pessoa veio, nasceu, viveu sem pecados por toda a vida e morreu no nosso lugar. Claro que estamos falando de Jesus, o Cordeiro perfeito. E exatamente por ser perfeito, o sacrifício de Cristo tornou desnecessário qualquer outro sacrifício dali para frente. O segundo item, o sangue nas portas. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras ou as laterais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. A palavra Páscoa do hebraico significa passar por cima, passar sobre, ou seja, fala da destruição vindo em nossa direção, mas passando por nós sem nos atingir. Os israelitas deveriam espargir sangue sobre as portas, tanto em cima como dos lados. A casa onde não houvesse sangue estaria à mercê do destruidor. Somente a casa marcada com sangue estaria protegida. Afinal, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. É importante entender que os israelitas também corriam perigo com aquela praga. Diferente das pragas anteriores, quando Deus fez uma distinção entre o povo hebreu e o povo egípcio, distinguindo uns dos outros, dessa vez essa proteção não seria automática. Algo precisava ser feito. Era necessário sangue nas portas. O escritor cristão Wesby nos lembra que não foi a vida do cordeiro que salvou o povo, foi a morte do cordeiro. A ira de Deus se manifestaria de um modo nunca antes visto.
E os israelitas também eram pecadores, assim como os egípcios. Então eles precisavam de um substituto. Não bastava serem de Israel segundo a carne, era preciso sangue nas portas. E o que isso aponta para nós hoje? Não basta ser crente, não basta ser membro de uma igreja, não basta ter cargo na igreja, participar do culto, cantar no ministério de louvor. É necessário mais do que isso. É necessário estar debaixo do sangue de Cristo, pois sem isso não há salvação. Você está debaixo do sangue de Cristo? O terceiro item nos fala que aquele cordeiro era símbolo de Cristo. A Páscoa judaica era uma profecia factual que se cumpriu em Cristo. Houve profecias verbais, profecias simbólicas, profecias factuais no Antigo Testamento. E esta profecia era uma profecia simbólica. Aquele ritual todo apontava para Cristo Jesus. Observe que o cordeiro ou cabrito precisava ser macho. Era um detalhe que não podia passar despercebido, porque simbolizava aquele homem, o segundo Adão, um novo Adão que viria, e diferente do primeiro Adão, traria vida e não morte. Também não poderia ter seus ossos triturados ou esmagados, por isso ele era assado, porque com os ossos inteiros ele podia ser assado, ou seja, ele não era cozido, porque para ser cozido ele deveria ser quebrado em pedaços menores para caber nas panelas. Isso apontava para que no futuro o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo também não teria os seus ossos quebrados, como nós lemos no relato da crucificação, em que foram quebrados os ossos, as pernas, dos outros condenados que estavam ali sendo crucificados com Jesus, mas não nele, porque quando foram examinar ele já estava morto, então não precisava quebrar as suas pernas para que ele morresse mais rápido. Outro símbolo do sacrifício de Cristo é que aquele cordeiro deveria ser inteiramente consumido. O que sobrasse seria queimado. Jesus entregou totalmente a sua vida na cruz do Calvário, consumando a obra da salvação, totalmente consumido em favor da humanidade. Deus providenciou e ofereceu o que ele mesmo exigia, um sacrifício perfeito. Terceiro e último tópico, os ensinamentos da Páscoa. O êxodo de Israel na noite da Páscoa é uma poderosa, dramática e eficaz obra de salvação. Salvação é Deus fazendo por nós o que nós mesmos jamais poderíamos fazer. Vamos pensar um pouco. Havia alguma coisa que o povo de Israel pudesse fazer por eles mesmos, de si mesmos, para se proteger daquela praga? Não, não havia. Então Deus lhes concede uma forma deles não serem atingidos pela 10ª praga. Porque era uma obra de salvação. Primeiro, a salvação da família. Cada família deveria tomar um cordeiro. Essa era a regra. O que isso significava? Que a Páscoa tinha um caráter coletivo, familiar. E a base da sociedade, a base da coletividade, qual é? É a família. Ela é a célula máter, a célula mãe da sociedade. Por isso, era para ser celebrada em família. Ninguém deveria fazer sozinho. O que isso nos ensina? Implicações diretas da necessidade de diligência por parte dos pais. O cuidado dos pais com aquilo que seus filhos estão aprendendo. Nenhum primogênito poderia estar fora de casa naquela noite. Todo primogênito deveria estar onde? Deveria estar em casa e com uma casa onde o sangue do cordeiro estivesse passado na porta. A família toda precisava estar debaixo do sangue do cordeiro. A família toda precisava se alimentar do cordeiro. A família toda precisava celebrar esse memorial nas suas gerações futuras. A família toda precisava e precisa ter o compromisso de ensinar seus filhos sobre o significado da Páscoa. Era isso que Deus queria que eles aprendessem naquele momento. Para que tudo isso? Para que quando os filhos futuramente perguntassem por que razão fariam aquele ritual, eles responderiam: essa é a Páscoa do Senhor, filho. Deus mandou a praga da morte dos primogênitos sobre o Egito e ela só não nos atingiu porque nós celebramos a Páscoa do jeito que Deus tinha mandado. A Páscoa também era um memorial. Deus ordenou que eles o celebrassem como solenidade ao Senhor, como um culto solene ao Senhor, em todas as suas gerações, para sempre.
Todos nós temos a tendência de esquecermos as coisas, inclusive as importantes. Como se diz, bocado comido é bocado esquecido. Sabendo disso, Deus estabeleceu um memorial para que Israel nunca mais esquecesse a sua saída do Egito, nunca mais esquecesse o que Deus tinha feito por eles durante todas aquelas gerações. Para que isso? Para que eles sempre lembrassem o grande amor e cuidado de Deus para eles. O êxodo não foi um evento qualquer, não podia cair no esquecimento. Israel não poderia nunca esquecer a miserável vida de escravidão e opressão do Egito. Inclusive, depois de entrar na posse da terra e desfrutar de bênçãos sem medidas, deveriam continuar celebrando a Páscoa, mesmo já estando em outra terra. A Páscoa era tão importante que existia a Páscoa e a Repáscoa. Quem fala isso sou eu, tá? É uma criação minha essa palavra. Repáscoa, por quê? Ela deveria ser celebrada de novo no segundo mês por aqueles que não puderam, por algum motivo, participar da primeira Páscoa. O que aprendemos com isso? Que existem pessoas que, mesmo tendo conhecido a Cristo, vivido cheios de alegria e gratidão pelo que Deus fez, com o passar do tempo se acomodam, esfriam na fé e querem voltar ao Egito, como se lá nossa vida tivesse sido melhor. Por isso, a Páscoa era uma cerimônia memorial que deveria ser repetida anualmente. Quando alguém é instado a fazer algo com frequência, é levado a lembrar. Por isso, nós também celebramos a ceia do Senhor, a ceia memorial do Senhor, porque precisamos lembrar todo o tempo do que Jesus fez por nós. Não podemos nos esquecer do nosso Cordeiro. Nós, cristãos, não celebramos a Páscoa judaica. Por quê? Primeiro, porque ela não é para nós. Nós não fomos escravos no Egito. Nós não somos circuncidados. Então, não tem motivo para celebrarmos a Páscoa. A nossa Páscoa é outra, é Cristo, que ela foi substituída pela ceia memorial, onde relembramos o que ele fez por nós. A igreja, portanto, tem um novo e maior memorial. O terceiro item nos fala sobre obediência e fé. Vejam como Deus ordena que eles deveriam comer a Páscoa. Arrumados, aprontados, ou seja, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, ou seja, arrumados, prontos para sair. Comê-lo-eis à pressa. Vocês comerão rapidamente. É a Páscoa do Senhor. Aquilo que Deus faz por nós é graça, ou seja, favor imerecido. Já o que fazemos para Ele é obediência. Não há obediência se não houver fé. Por isso, lemos em Hebreus 11:28 que Moisés, pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Afinal de contas, eles só poderiam, por fé, acreditar que, realizando aquela cerimônia, aquele ritual, eles não seriam tocados pelo destruidor dos primogênitos. Se fosse algum de nós, talvez pensasse, será que Deus vai cumprir a parte dele? As casas com sangue estão mesmo protegidas? Então, somente a fé poderia responder essas perguntas. Imagine o que aconteceria se alguém dissesse, não concordo com isso, não vou fazer. Não quero que o sangue seja passado na frente da casa. A minha casa vai ficar com a porta manchada. Vai ficar diferente das outras casas. Vamos passar o sangue dentro da casa. Vamos passar o sangue na porta de trás, onde ninguém possa ver. Não quero que minha casa seja diferente das casas dos egípcios. O juízo de Deus estava chegando sobre o pecado. E a única forma de proteção seria obedecer na íntegra às instruções conforme exatamente Deus falou. Aprendemos então que não é por mérito, não é por obras, é pela fé. Se eles não crescem, não fariam, e se não fizessem, pereceriam assim como os egípcios. Mas o relato bíblico é que eles creram e obedeceram, e com isso nenhum israelita primogênito chegou a ser morto. Vemos aí também a importância do filho primogênito. O filho primogênito, o primeiro filho. Quantos filhos primogênitos que estão longe dos caminhos do Senhor? Muitas vezes os seus pais os ensinaram nos caminhos da verdade, mas o tempo passou, às vezes as más companhias, as coisas do mundo são mais atraentes, e quantos filhos primogênitos que hoje estão longe dos caminhos do Senhor. Mas que Deus possa ter misericórdia deles, ouvir nossas orações, as orações dos seus pais, as orações das igrejas onde eles serviram, e eles também serem
transformados pelo poder de Deus e voltarem à casa do Senhor. Concluindo com a nossa aplicação pessoal, vivamos como verdadeiros filhos de Deus, considerando que somos herdeiros de uma melhor e maior aliança no sangue de Cristo. Este é um breve resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Comente, curta, compartilhe com seus irmãos na fé e amigos. Semeie a boa semente do Evangelho nos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.